A chave para o sucesso de toda a cadeia pecuária se encontra no pasto. E as técnicas de manejo ideais garantem resultados eficientes para a produtividade do seu rebanho. Com o objetivo de impulsionar o manejo inteligente, o encontro de intensificação de pastagens, organizado pela Scott Consultoria, apresenta a partir de hoje uma programação diversificada com estratégias para maximizar a produtividade e qualidade dos pastos. Ao vivo do Ribeirão Shopping, Gustavo D'Angelo traz as informações desse primeiro dia de evento. Boa tarde, Gustavo. Olá, Zaidan, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no canal do Boi. Pois é, a gente está aqui no centro de eventos, do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo, acompanhando esse primeiro dia do encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Esse evento que tem como foco os sistemas produtivos a pasto, abrindo o terreno aí para todas as fases da pecuária e os avanços operacionais que a tecnologia proporciona. E um tema que vai ser discutido inclusive amanhã é o mercado do boi gordo, o mercado pecuário. Para falar um pouco sobre esse tema, já adiantar um pouco, eu estou aqui com o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Iberville, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Eu começo te perguntando, essa melhora, essa recuperação nos preços do boi gordo, estava prevista e quais fatores contribuíram para esse cenário? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer, eu que agradeço. Bom, a gente falar que estava previsto num ano atípico, como tem sido esse, como foi o último, de pressão na época de entre-safra, seria um pouco de ousadia, Mas a gente sempre fica com aquela expectativa de alguma recuperação na segunda metade do ano, porque nós temos diversos fatores que levam nessa direção. Um é a entre-safra, que normalmente diminui a oferta de gado, sempre de olho no confinamento. Então a gente está num ano de mais oferta devido à fase do ciclo, mas a entre-safra, mesmo nesses anos, ela existe. Paralelamente, a gente tem exportações que costumam ganhar atração mais ou menos nessa época, até um pouquinho a mais aí em outubro, alguma coisa em novembro, que é o quê? Que é aquela carne que vai sair daqui e chegar para o Ano Novo Chinês, que acontece no início do ano seguinte, o Ano Novo Lunar, que acontece no início do nosso calendário. Então, exportações também costumam ajudar. E a gente tem no consumo doméstico a época de melhor escoamento, que o último trimestre, ele normalmente é de contratações temporárias, 13º, e assim por diante, isso beneficia o consumo. Então os frigoríficos já vão se preparando nessa reta final do ano e isso costuma colaborar um pouco com o mercado. Claro que agora o efeito de demanda, a gente está falando de efeito relacionado ao início de mês. A gente ainda não está sentindo essa demanda maior de último trimestre. Agora, exportações e oferta que tem ditado esse cenário mais positivo, e o mercado atacadista, como a gente está com menos carne sendo ofertada, menos gado sendo ofertado, porque desde o início de setembro deu uma enxugada na oferta, ele diminuiu um pouco a oferta e ele tem passado mais, passou relativamente ileso, até com valorizações pela segunda quinzena, que é o período típico de consumo mais fraco. E isso traz uma boa expectativa para outubro. Se ele passou bem a segunda quinzena de setembro, talvez outubro a gente tenha um atacado sustentado, um atacado firme. A exportação, então, ela está ajudando a escoar essa grande produção de carne aí, na sua visão? Sim, as exportações, elas seguem positivas. A gente está com volumes um pouco abaixo dos observados no ano passado, mas o ano passado foi recorde. Então, a gente não está falando de volumes baixos. O que aconteceu foi uma queda nos preços, na comparação com o ano passado, mas como o boi caiu muito, então a gente está falando de margens da indústria também dentro de um patamar interessante. E em volume, a gente está com médias diárias na parcial de setembro ainda superiores às de setembro do ano passado. E setembro do ano passado foi o mês no qual, junto com agosto ali empatado, no qual a gente mais exportou carne na história. Então, se a gente mantiver uma média superior à de setembro do ano passado, a gente deve ter um novo recorde esse mês. Se não, vai ficar muito perto do recorde aí observado em meados do ano passado, agosto e setembro. Como que deve ficar o consumo interno? Você acha que alguma coisa deve estimular o consumo da população? A gente tem alguns fatores que esse efeito de sazonalidade do final de ano, isso colabora. E a gente tem outro fator interessante que é a distância da carne, quando a gente considera a carne de frango, ela está menos barata frente à carne bovina de dianteiro. Então ela está menos competitiva. Ela está no patamar mais próximo desde 2020. Então o que isso significa? Isso significa que
quando a dona de casa chega no mercado, ela olha para a carne de frango e olha para a carne bovina, a distância está menor, porque a carne bovina o varejo veio repassando esses recuos nos últimos meses, o que influencia positivamente o escoamento e ajuda, inclusive, essa firmeza no atacado. Então, eu diria que essa relação de troca com a carne de frango está um pouco mais benéfica para o escoamento de carne bovina, e aí, paralelamente, a gente tem toda a sazonalidade de final de ano que beneficia o consumo de maneira geral. Para reforçar aí como que deve ficar o mercado do boi gordo para o pecuarista, aquele produtor que tem gado para vender para esse fim de ano? O que a gente tem hoje é um mercado bem firme. Para os próximos meses, a gente tem essas expectativas construtivas aí do lado da demanda. Do lado da oferta, a grande dúvida fica a cargo do confinamento, de como que esse confinamento vai se comportar nesses próximos meses. E, na nossa visão, esse confinamento deve vir um pouco menor do que o esperado inicialmente. Por quê? Porque a gente teve julho e agosto muito ruins do ponto de vista de relação entre custo da arroba engordada, custo da arroba entregue, no caso, que seria a arroba de entrada mais a engordada ali, né? E preços futuros. Então o pecuarista olhava aquelas contas ali e não fechava. Em julho, parcialmente fechava, e em agosto a coisa não fechava. Mesmo quem não fazia muita conta sabia que a conta não estava boa, sabe? Então isso pode e deve diminuir um pouco o volume de gado confinado. Não achamos que vai ser um ano de oferta sumir nesses próximos meses, porque a gente está estruturalmente com uma disponibilidade de gado maior, principalmente fêmeas, pela fase do ciclo pecuário, mas eu acredito que justamente esse momento muito adverso que a pecuária passou recentemente possa influenciar o volume de gado confinado nos próximos meses e dar uma ajuda nessa equação e ajudar a ter um mercado um pouco mais positivo do que vinha sendo pintado. Se você pudesse dar uma dica, uma orientação para o pecuarista, né, que tem gado aí confinado, que tem gado para vender nesse fim de ano, qual seria? A gente tem os preços futuros, embora o mercado físico venha correndo atrás desse mercado futuro com força também, a gente tem alguns preços futuros que talvez devam ser considerados para o pecuarista, talvez travar um valor mínimo um pouco mais distante até do preço futuro, mas que garanta o seu custo de produção. Se isso já for possível, comprar uma opção de venda, né, que seria um seguro de preços, mais ou menos no patamar de custo dele, para garantir, porque a gente está com alguns anos que tem sido completamente, eu diria, surpreendentes aí do ponto de vista de sazonalidade. Então, como o mercado subiu forte entre 20 e 21, tivemos fortes investimentos, a gente está com o mercado dando uma acomodada frente aos últimos anos e ele caiu demais. Agora ele parece que está procurando esse equilíbrio. Como a gente não sabe onde se esses preços futuros eles garantem um resultado da atividade, eu acho que esse ano é a hora de garantir pelo menos um mínimo. Pode ficar aberto para a possibilidade de altas, então aí seria a estratégia do seguro, mas eu acho que talvez ficar completamente descoberto não seja a melhor estratégia, mas cada um sabe do risco que está disposto a correr, né? Mas a minha indicação seria que o pecuarista olhe essa possibilidade e avalie. Se ele quiser ficar no risco, que seja, vamos dizer, consciente, né? Eu acho que é isso. Tá certo, Iberville. Obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi. Zaidan, então é isso, né? Informações importantes sobre o mercado do boi gordo, tema que será discutido com mais ênfase amanhã aqui no encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. Nosso abraço ao Iberville Neto, que sempre nos atende aqui também na programação do Canal do Boi.